O Pablo Ferreira faz um desabafo, diz que é vergonha ser Vasco. O Célio Latini, na minha opinião, não apenas o senhor Luiz Melo deveria falar sobre os atrasos. E o Brax tem a obrigação de explicar o porquê e qual a intenção acerca das últimas contratações. Eu acho interessante, sim, essa sua postura e esse seu posicionamento. Realmente, as últimas contratações do Vasco, eu achei muito ruim. Chegada do Matheus Cocão, ou Matheus Carvalho, eu acho que foi uma contratação sem pé nem cabeça, que não fez sentido nenhum. Chegada do Juan Cruz, acrescentou muito pouco. Juan Seco, principalmente esses 3 jogadores, eu acho que são contratações aí bem questionáveis, tá? Bom, agora falando sobre... tem uma galera perguntando sobre o Serginho. Serginho, beleza, vou dar a minha opinião aqui sobre o Serginho. Então, lá no meu canal do Vasco, eu deixei bem clara a minha opinião. Eu, Diego, por característica minha e por julgar essa ser a forma correta de se posicionar, eu não comento e falo sobre aquilo que eu não conheço. Por exemplo, eu dei uma notícia hoje no canal falando a respeito de assuntos jurídicos. O Marcelo Matos ganhou 5 milhões e 200 mil reais do Vasco na Justiça. Cabe recurso, cabe o Vasco recorrer ainda. E o Vasco conseguiu fazer um acordo com o RCE, passando o vencimento do dia 5 para o dia 25. Eu não domino direito. Então não sou eu que vou vir ficar palpitando e opinando sobre algo que eu não conheço. Peguei a matéria, li o que estava ali escrito e opinei dentro daquilo que eu conheço. Trazendo agora aqui para a questão do Serginho, poderia dar um exemplo sobre... Eu não entendo de engenharia, por que eu vou opinar sobre uma obra? Enfim, coisas do tipo. Sobre o Serginho, qual é a minha postura? Eu não vou dizer se o jogador é bom ou se o jogador é ruim, porque eu não conheço. Seria injusto da minha parte e até antiético simplesmente falar mal de algo que eu não conheço. Primeiro eu tenho que conhecer para depois eu opinar. O que eu posso falar sobre o Serginho é o seguinte: eu, Diego, esperava que no meio do ano iriam chegar jogadores mais tarimbados, jogadores de mais peso. Então, na linha do expectativa versus realidade, o nome do Serginho me frustra. Eu esperava um jogador de beirada mais conhecido e mais renomado. O que não quer dizer que o Serginho, ao chegar ao Vasco, possa performar e ser um baita reforço. E aí eu posso dar exemplo do próprio Botafogo, que hoje é líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo contrata, por exemplo, o Adrielson para a zaga, que era um zagueiro no Brasil completamente desconhecido. Ele foi lançado pelo Sport, saiu jovem do Brasil, fez algumas experiências na Europa e retorna no meio do ano. Quando o Adrielson é anunciado pelo Botafogo, o torcedor do Botafogo, naquele momento próximo da zona de rebaixamento, provavelmente puxou os cabelos. Pô, quem é esse maluco que tá vindo aí? Quem é Adrielson? Primeiro que ele já tem um nome até meio diferente, né? É um nome muito até usual pro futebol. Mas o Adrielson virou, junto do Cuesta, uma das principais duplas de zaga do futebol brasileiro. Então pode ser que o Serginho chegue aqui e vá muito bem. E o Serginho atua muito bem na Turquia, que não é uma liga de primeiro escalão da Europa, é uma liga intermediária, mas que o Serginho consegue destaque. O Alex Teixeira, por exemplo, que hoje está no Vasco, não teve uma boa passagem pelo Beşiktaş da Turquia. E o Serginho vem jogando bem na Turquia, inclusive recorrentemente entra na seleção da rodada do Campeonato Turco. Então eu acho que ele é uma aposta. Não dá pra dizer que o Serginho, esse Serginho aí é o cara, e ele chega aí badalado, mas é um jogador que pode sim agregar. Mas não era o perfil de jogador que eu esperava, tá? Tô sendo bem sincero. Então a análise que eu faço sobre o Serginho, nesse momento, é essa.